Agora que percebemos mais ou menos o que é que acontece quando temos a luz aqui, o objeto ali, há uma sombra, etc e tal, vamos começar a pensar em sombras que se fazem parte da própria superfície do objeto, ou seja, não são sombras projetadas, são self-shadows. E vamos fazer também o mais simples para já que existe, ou pelo menos um dos mais simples de entender, que é exatamente a esfera. Okay? A vantagem da esfera é que a esfera é relativamente fácil de ilustrar. Pode-se ilustrar uma esfera com um par de gradientes, mas também permite todo um resto de coisas que se possam fazer. Portanto, eu vou só fazer aqui um efeito no fundo, por aqui um ligeiro gradiente muito faint, só mesmo para dar a ideia de que há um chão, talvez assim uma coisa. E vou usar um estilo de ilustração que o Neville Page usou nos seus DVDs da Gnomon, que foi começar por ilustrar o objeto, portanto usando aqui um soft brush. Eu vou definir onde é que está a minha fonte de luz e uma esfera. Se vocês pensarem eu vou tentar desenhar aqui como se fosse um planeta. Portanto, a câmara está aqui, portanto a máquina fotográfica, digamos, está aqui, e depois tudo o resto à volta vai ter que ser desenhado em termos de reflexão de acordo com esta grelha, que é basicamente uma grelha esférica. E se vocês tiverem a oportunidade de ver isto, por exemplo, em casa, sei lá, por exemplo, uma bola de pinheiro de Natal ou coisas desse género, vocês vão-se a perceber que à medida que as coisas se aproximam da periferia, os reflexos vão ficando mais concentrados, ok? É a mesma coisa que ter um probe, aquelas bolas cromadas para ir buscar reflexos para a fotografia. Portanto, basicamente o que acontece é, se este aqui é o nosso ponto de mira, é o nosso meio, algo que esteja 100% ao lado não está aqui. Ok? Se estiver exatamente ao lado esquerdo, não está ali, está mais ou menos aqui, nesta zona. Isto porquê? Porque esta superfície está praticamente paralela à direção da câmara e está a refletir algo que está mais ou menos aqui na zona de fora, ok? Está a ser refletido diretamente para o olho humano. Se vocês pensarem nisto de uma vista lateral, se a câmara estiver aqui e um objeto estiver aqui, este objeto vai ser refletido quando o raio entre o centro. Okay? Quando nós encontramos aqui uma bissetriz, que é mais ou menos aqui, é aqui que o objeto vai ser refletido para a câmara. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a bissetriz de algo deste género é aqui. É claro que também não pode ser, porque nós não temos direção. Mas um objeto que esteja aqui vai ser refletido nesta zona. Um objeto que esteja, por exemplo, aqui vai ser refletido mais ou menos aqui, etc, etc, etc e tal. Um objeto que esteja aqui vai ser refletido mais ou menos nesta zona. E é exatamente esta utilização de cálculos das normais e das bissetrizes de ângulos que permite que nós tenhamos uma esfera que consegue refletir quase, portanto esta parte aqui não consegue, mas quase consegue refletir os 360 graus todos à volta da própria esfera. Portanto, vamos esquecer isto aqui e vamos partir para a ilustração da nossa esfera. Portanto, eu vou começar por fazer com o soft brush umas sombras aqui à volta, e se eu fizer a sombra mais deste lado, é óbvio que a minha luz vai estar mais aqui. Se eu fizer as sombras do outro lado, ok? É óbvio que a minha luz vai estar mais deste lado. Portanto, eu vou fazer assim uma coisa não muito clara, mas também não quero estar a fazer muito contrastante. Ok? Algo assim deste género, mais ou menos. Se o nosso objeto estiver a flutuar, digamos, a flutuar relativamente alto, nós não vamos ter nenhum tipo de luz refletida. Vamos ter um bocado de luz refletida no objeto. Estou a imaginar aqui como se fosse quase uma bola de esferovite, uma bola que tem uma superfície mate, ok? Não tem reflexo. Mas se nós a pousarmos no chão, e como é que nós a pousamos no chão? Bom, fazemos como no vídeo anterior, colocamos uma sombra encostada à nossa esfera, que será qualquer coisa deste género. Esperem lá. F, não, Ctrl F, e agora sim. Agora a nossa esfera está pousada no chão. Nós sabemos isso porque o objeto está em contacto com a superfície está em contacto com a sombra. Mas como está tão perto do chão e o chão é branco, nós devíamos ter um bocadinho de luz refletida na nossa esfera. Algo deste género. Se calhar não tanto ali na zona da sombra, mas um bocadinho aqui. Ok? E agora já começamos a ter não só mais volume, mais fontes luminosas, mais volume da nossa esfera, como estamos a ter mais contextualização. Ou seja, já sabemos, digamos que começamos a saber melhor onde é que está o nosso objeto, porque ele está na zona da luz. Okay? Desculpem, ele está com uma luz refletida que é igual ao fundo, portanto ajudamos a dar a sensação que ele está mesmo no sítio onde nós estamos a desenhar. Agora, só a título de exemplo, vamos imaginar que a nossa esfera está, e este aqui é mesmo o exemplo que o Neville Page usou,
vamos imaginar que a nossa esfera está numa daquelas zonas de tipo estúdios fotográficos com um roll-up branco por trás, a câmera está aqui num tripé e estamos a fotografar nesta direção, portanto estamos a apanhar toda esta zona. Este é o nosso cone, não, mas o nosso frustum, como se costuma dizer. Portanto, nós de frente, com a nossa esfera, deveríamos ver mais ou menos, só chegar aqui para o lado, deveríamos ver mais ou menos esse tal plano branco e uma luz vinda do teto, por exemplo, refletidos na nossa esfera. Como é que nós podemos fazer isso? Num layer novo, podemos desenhar exatamente isso. Portanto, eu vou desenhar aqui à volta. Portanto, isto é a nossa superfície branca. Depois, eu vou fazer toda a volta. Portanto, isto é a nossa zona branca, que é, portanto, aquela zona do estúdio, digamos. Depois, por cima, podemos ter uma luz. Ok, essa luz será qualquer coisa deste género. E reparem que eu estou a curvar. Lembram-se daquele esquema que eu fiz, em que fazia as linhas deste género e assim? É exatamente por isso que estas curvas existem desta forma, e não assim, ok? Porque estão a obedecer à superfície do objeto. Se fosse um objeto com uma superfície, digamos, aos altos e baixos, teríamos que fazer qualquer coisa deste género. E, aliás, é assim, por exemplo, vocês fariam para ilustrar, por exemplo, um morango. Okay? Eu vou preencher este layer com branco e vou subjugá-lo ao layer de baixo. Okay? E, neste momento, parece que eu realmente tenho qualquer coisa branco à volta do objeto, mas está muito forte, ok? Está muito forte porquê? Porque se vocês quiserem fazer as chamadas Fresnel Reflections, que são reflexões que existem principalmente nas arestas, tal como eu estava a dizer ainda há pouco, nós temos que as eliminar mais ou menos da zona do centro. E para isso nós simplesmente usamos uma borracha, apagamos um bocadinho, ok? E mantemos só os reflexos mais na zona da periferia. Quanto mais escura for a bola, melhor nós conseguimos ver este efeito, ok? Portanto, até podemos fazer quase uma bola 9, a bola 8, aliás, de snooker. Também posso escurecer um bocadinho o fundo para não ser tão óbvio, ok? Algo deste género. Atenção que o fundo também não pode ser muito mais escuro que o reflexo, senão estamos a pintar uma coisa que depois na realidade não tem correspondência. Outra coisa que podemos fazer, imaginem um carro num stand, por exemplo, ok? Eu vou eliminar este reflexo. Carro preto, num stand, portanto deixem-me aqui pegar nos levels e escurecer a nossa superfície. Vamos poder trazer também aqui o indicador branco para baixo. E temos por cima do carro um fluorescente, uma série de fluorescentes e depois alguns holofotes. Não é à toa que nós encontramos imagens de carros cheios de pintinhas no capô. Como por exemplo nesta imagem aqui. Podem ver que o carro está cheio de pintas brancas. Essas pintas são exatamente os holofotes, não é? Mas noutras situações também tem um reflexo das pessoas à volta, ou do cenário à volta. Mas estas luzes acontecem principalmente por causa da quantidade de luzes que existem no teto que estão a ser refletidas no carro. Ou, por exemplo, neste caso aqui de um Lamborghini Miura amarelo, que eu posso vos mostrar como é que vocês o podem pôr a preto. Basta ir aqui ao Hue Saturation, mudar para Yellows, baixar a saturação e depois baixar a luminosidade. Vocês conseguem ver aqui este reflexo. Isto é claramente um projetor retangular que existe no estúdio onde eles estão a tirar a foto. E existe aqui uma vinca no carro, portanto uma parte da superfície do carro passa de uma direção, digamos, para outra, em que vocês conseguem ver claramente esse reflexo esticado pela superfície do carro, até aqui atrás, e podem ver também aqui, as ligeiras curvaturas têm a ver com a curvatura da superfície do carro. Portanto, como é que nós podíamos ilustrar isso aqui? Bom, a primeira coisa é garantir que encontramos uma forma que possa ser justificada como sendo um fluorescente. Coisa deste género, por exemplo. No layer novo podemos pintar este branco. E depois podemos também colocar aleatoriamente umas quantas luzes e dependendo de onde é que elas estão, tem um determinado formato, ok? Isto vai ser sempre um bocado dúbio, nunca vai parecer real, digamos, até nós conseguimos colocar à volta um ambiente que se assemelhe a isto. E depois, obviamente, que temos que apagar parte dessa ilustração e ficávamos com qualquer coisa deste género. Outra solução seria a própria superfície do objeto, levar com um brilho. Quanto mais forte for esse brilho, mais refletivo é o material. Ok? Dependendo aqui, se também depois queremos fazer alguma coisa à volta. Neste caso estou a usar o Dodgy Burn. Dodgy Burn não são propriamente uma solução mais indicada. Vou usar o Soft Brush para começar por fazer apenas uma mancha, ok? Para mostrar que há ali uma zona clareada. E depois posso usar Full Bright, branco, e uma mancha
clareada. Esta mancha não encaixa muito bem na parte à volta, porquê? Porque isto simula mais um material metalizado. Um carro, por exemplo, uma pintura metalizada num carro. Porque o que se costuma fazer é só isto. Uma mancha. Tá? Isto aqui fica um efeito glossy. Pode-se fazer um bocadinho à volta só para mostrar uma pequena dispersão, como se o verniz da superfície tivesse estragado, mas geralmente é isto que se faz. Daí que, por exemplo, um reflorescente seja exatamente só uma risca, por causa do foco do material. Se for um material diferente, por exemplo, uma bola, não digo de plano, mas de pano, mas uma coisa mais mate, é que podemos usar um brilho deste género. Okay? Se fosse metalizado, e o que eu vou fazer? Vou mudar a cor disto, portanto, Ctrl B, vamos pôr isto, por exemplo, a vermelho. E agora carregar um bocadinho na saturação. Se eu quiser fazer o aspecto metalizado, aí sim é que eu uso o meu Dodge Burn. E vou clareando aqui uma determinada zona. E depois tenho que ir lá dentro e queimar um bocadinho mais. Se calhar não tanto só a branco. Teria aqui também com outra tonalidade. E aliás, se calhar nem tanto assim. Vou experimentar o mesmo agora com um bocado de amarelo. Portanto, pintar com overlay. Um bocadinho mais clareado, exato. Para simular aqueles carros com pinturas pearlescent, acho eu, os nacarados, como se costuma chamar aqui em Portugal. E depois, à volta, podemos fazer, dependendo do sítio, por exemplo, se eu quisesse fazer um reflexo de uma cidade, podia perfeitamente fazer uma linha de horizonte com prédios, coisas deste género. Ok? E reparem que eu desenho mais prédios consoante. Aliás, isto aqui pode ser simplesmente à volta. Desenho mais prédios à medida que vou aproximando mais dos limites do desenho. Okay? Exatamente para conferir ali um bocadinho mais de detalhe. E agora só preciso de fazer num layer novo uma zona a branco, porque isto é suposto ser um reflexo, estão a ver? E à volta poderia fazer a preto. Também convinha fazer 100% por cima. Portanto, eu faço isto tudo 100% branco, bloqueio ao layer de baixo e depois com a borracha apago aquilo que eu acho que é excessivo ou que já não pertence, dependendo do que nós queremos ilustrar. Mas geralmente, porque o céu vai escurecendo, se isto fosse, por exemplo, uma imagem de pôr do sol, como o céu vai escurecendo à medida que vai subindo, podíamos fazer a parte de cima toda relativamente transparente e deixar só esta zona aqui dos prédios como uma maneira de evidenciar o reflexo. E pronto, espero que tenham gostado. Até uma próxima.